Forte Atacadista, aqui é mais barato. Lojas abertas normalmente de segunda a sábado das 7 às 22 horas. Aproveite para economizar. Contra filé bovino a vácuo a peça 23,89. Café Melita 500 gramas tradicional extra forte 8,25. Cerveja Opa Beer Parque garrafa com 600 ml 13,99, mas beba com moderação. Papel higiênico Neve leve 32 pague 28 folha dupla de 30 metros 28,90. E na Forte do dia, leite UHT Tirol 1 litro 2,37. E lembre-se, o uso de máscara é obrigatório. Forte Atacadista, juntos pela saúde de todos. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Está começando mais um programa Hora Espírita e é com alegria que estamos aqui hoje, nesse sábado friozinho, 9 de maio. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, e você é o nosso convidado. Esse programa está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC, pertencentes à 12ª URI, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, como passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possamos juntos estudarmos a doutrina espírita. Hoje abordaremos o tema A Vida em Família. Já estamos ao vivo no Facebook da rádio e você é o nosso convidado a participar. Mande sua mensagem, seu recado, o seu comentário, ele é muito importante para nós. Pode participar no Facebook direto, né? Ou WhatsApp 2049 1212 ou pelo telefone fixo da rádio 2049 1200 ou ainda pelo site da rádio radiochapecó.com.br. O programa Hora Espírita conta com sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó e um canal no YouTube também. E um perfil no Instagram, você pode procurar, conhecer, curtir e compartilhar. Lá tem os programas hoje terá esse programa e os programas anteriores, se você quiser rever. Hoje aqui no estúdio nós temos dois amigos queridos, Ayrton Rigot e Hermínio Daroldi, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, amigos. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. E agora eu vou pedir licença para que juntos possamos ouvir o recado dos nossos apoiadores. Mas antes queremos agradecer a todos os nossos apoiadores que de forma involuntária ajudam que esse programa vá ao ar todos os sábados. Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, programa Hora Espírita, o tema Vida em Família. E nada mais propício para o momento que estamos vivendo. 51 dias estamos recolhidos às nossas casas, em família, e é sobre isso que hoje nós vamos conversar. Você que está aí nos escutando, mande seu comentário. Como está sendo esse período, passar com a sua família, quais as dificuldades, os aprendizados, que vai ser muito importante para nós. A família é sempre uma questão que envolve muitas singularidades. Para uns,
a família é berço de alegria incontáveis e de porto seguro perante as tormentas da vida. Para outros, é prova infindável de angústia e privações. Mas afinal, espiritualmente, como é visto esse tipo de diferenciação entre as famílias? Por que em uns a parentela é perfeita, cheia de harmonia, e nas outras é um verdadeiro caos? Qual é a importância da família na sociedade? Essas e outras questões abordaremos a partir desse momento. Como eu falei, né, Ayrton, 51 dias estamos em casa, vivendo em família, né? Qual é a necessidade da família, a importância, o papel na visão espírita? Nós poderíamos até responder esse questionamento, Mona Lisa, pedindo para as pessoas refletir. E se eu não tivesse a família nesse momento? Perfeito. Como que seria? Como seria, né? Como que seria? Muitas pessoas, a gente vê, por exemplo, os profissionais de saúde estão bem distanciados das suas famílias. Alguns, inclusive, estão não voltando para casa, estão voltando para algum outro lugar para justamente cuidar da sua família, porque devido ao contato diário, né, com as pessoas que podem estar contaminadas pela situação aí, pela pandemia. Então, e se eu não tivesse a minha família hoje, como que seria? Tudo que a gente vive aqui, na existência terrena, absolutamente tudo, é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução enquanto espíritos imortais que estamos vivendo a nossa experiência terrena. Absolutamente tudo que nós passamos. Todas as nossas relações, todos os nossos vínculos, vive, daqui a pouquinho você sai de uma, mas você não se desvincula, você monta a tua, certo? Constitui uma nova, começa a ter os teus filhos, eles virão e assim a árvore vai crescendo, mas nós sempre estamos vinculados aos nossos familiares. Então, se nós temos este forte relacionamento para toda a existência, é porque realmente aí tem muita coisa para a gente aprender. A família, tudo que tem para a gente experimentar de estados emocionais, de alegrias e de dificuldades, nas suas maiores intensidades, estão relacionadas com a família. Ali a gente aprende a receber amor, a dar amor, a gente aprende a paciência, a gente aprende a resignação, porque você precisa vivenciar certos momentos, vivenciar certas situações, certas atitudes dos teus familiares, e você vai ter que muitas vezes não concordar com isso, mas é ali que tu estás, e você vai ter que voltar para casa. Terminado o dia, você vai ter que voltar. Você talvez teve algum desentendimento com algum familiar, você vai ter que voltar para lá e vai ter que de uma hora ou outra deixar para trás. Então a gente aprende na família, né? Na família a gente aprende muito a deixar o eu um pouquinho de lado e pensar no nós. Pensar a importância deles para comigo, eu para com eles, e assim vai. Na família, o Espiritismo nos esclarece muito sobre isso. Ali estão as principais provas que nós teremos que passar. É o laboratório mais intenso. É o laboratório mais... Excelente frase, Hermínio. Laboratório mais extenso, onde a gente vai experimentar muita coisa. Ali, cara, é só a gente parar para pensar o que acontece todo dia nas famílias. A gente experimenta, passa pelas maiores alegrias e muitas vezes pelas maiores tristezas, né? Você falou, às vezes tem famílias que é muito bom, que está tudo bem e que sempre está bem. E tem famílias que sempre tem turbulência, né? Não estamos na família errada, isso é certo. Tudo tá certo. Não estamos na família errada, isso é certo. Estamos lá. Estamos porque somos importantes para aqueles que estão ali, estamos importantes e ela é muito importante para nós mesmos. A gente vai ter que aprender ali a enfrentar as aflições, a gente vai ter que trabalhar o nosso egoísmo, nosso orgulho, conviver com o egoísmo, o orgulho do outro também. Vai ter que encontrar o meio termo ali. E isso, se a gente parar, se você parar hoje e refletir assim, cara, quanta coisa eu já vivi na minha família, quantas coisas eu já aprendi, como eu seria se eu não tivesse passado por isso, o que eu ainda, de repente,
estou deixando passar, estou deixando a oportunidade de passar, não estou aproveitando. Não estou aprendendo, Não estou aprendendo, ainda estou desperdiçando. E a espiritualidade, ela coloca todas as oportunidades até que a gente aprenda. Ela vai insistindo, não aprendeu hoje, daqui uns dias tu coloca É a prova. de novo. Reprovou, faz de novo. E a família é um grande instrumento espiritual para isso tudo. Então, ali tem amigo, tem inimigo do passado, tem de tudo. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, A doutrina espírita nos esclarece que nada acontece ao acaso. E com a família não é diferente. A família é pensada, organizada, construída, obedecendo a um propósito evolutivo, espiritual, reunindo espíritos para o cumprimento de uma missão de evolução ou de resgate até mesmo. São os laços, as teias entrelaçadas do passado para honrar compromissos assumidos. Todavia, como o Espiritismo também nos esclarece, nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes as pessoas, elas se desgarram dos compromissos que até intuitivamente sentem que possuem. E o próprio Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece daqueles que, desvirtuando os sentimentos verdadeiros, buscam um casamento baseado na fortuna. Buscam um casamento baseado na soma de poderes. Cede pelas influências terrenas, Hermínio. Exatamente. Eles deixam que as influências terrenas, os interesses terrenos, como a riqueza, há um casamento com uma pessoa rica, um casamento com uma pessoa importante. E aí, traindo o afeto, muitas vezes gosta de uma pessoa, mas vai lá se matrimoniar com outra. Evidentemente que aí o livre-arbítrio está se sobrepondo àquele plano adredemente preparado. Só que nem isso se perde na evolução. Por quê? Porque será uma experiência, um aprendizado, um sofrimento. É família. Que irá mostrar, além das questões familiares, o quanto o amor é importante. Nos equívocos cometidos pelo nosso livre-arbítrio, se perde a oportunidade de aprendizado. Mas, a princípio, tudo é programado para que aconteça dentro de um padrão realmente de aprendizado recíproco, de resgates e de evolução espiritual como um todo. O Espiritismo nos ensina também, né, Hermínio, sobre o planejamento reencarnatório, que é aquilo que você falou. Estava planejado para algumas coisas, mas o teu livre-arbítrio você fugiu do planejamento. Exatamente. Certo? Estava lá no planejamento, provavelmente, mas a gente, quando reencarna, nós temos o esquecimento, né, de todo esse planejamento, e isso é providencial, tem todas as justificativas. Então, nesse planejamento, justamente, os grandes acontecimentos da nossa existência, eles estão ali, como se fosse uma espinha dorsal, e depois as ramificações, nós aqui com o nosso livre-arbítrio podemos ainda nos manter nela ou desviar-se. Exatamente. Por isso nós temos também o nosso anjo da guarda, que nos ajuda, nos intui, nos orienta. Nos inspira o tempo todo. Os protetores da família, porque sempre temos também na família os espíritos protetores que procuram manter aqueles membros dentro da sua programação, claro, deixando o livre-arbítrio, senão nós não teríamos o merecimento, né? E as possíveis provações. Então, justamente devido a esse planejamento, a gente tem ali na família todos aqueles que a gente gostaria de ter, e às vezes tem alguns que a gente não gostaria de ter. Né? Então, ali nós vamos encontrar provas, nós vamos encontrar apoio. Isto já foi planejado lá atrás. Não tem acaso nesta formação. Nós vamos encontrar conhecidos muito antigos. Eu fiz uma palestra agora essa semana e uma das passagens no livro que eu tomei como base um evento acontecido 177 anos depois de Cristo. Aqueles espíritos que estavam envolvidos lá atrás, agora que estavam resgatando, reparando aquele erro muito grave lá de trás. Eles se recusaram, como você falou, Hermínio, ao cumprimento
Isso, pense assim, ó, quase 2 milênios. Mas mais cedo ou mais tarde tiveram que reparar. E a família, muitas vezes, é o lugar onde nós vamos estar com aqueles lá atrás, que nós fomos ou causadores ou fomos as vítimas, a gente vai ter que vir junto para a gente se entender. Então não tem acaso, absolutamente não tem acaso. Não cumprir o conteúdo daquele ano letivo, vai reprovar para... e vai ter alguns alunos que talvez vão voltar para te ajudar a estudar, né? A aprender o que você não aprendeu. Sem dúvida. Então não existe o acaso. Mas como nós aqui encarnados, Ayrton, podemos compreender que lá no Evangelho diz que tem a parentela corporal e a parentela espiritual. E às vezes a gente não consegue fazer essa diferença, né? A gente fica só nessa visão aqui de parentela corporal. Pois é. A gente pode resgatar um momento, né, de Jesus quando ele conversa com Nicodemos e ele diz... Eu vou resumir bastante a frase aqui, né? Porque o texto dele lá é bem amplo e bem complexo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E ele ainda faz uma analogia com o vento, né? Para que Nicodemos pudesse entender. Ele diz: o vento sopra aonde quer e você ouve a sua voz, mas você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. E assim é todo aquele nascido do Espírito. Então, se nós juntarmos o fato de que somos espíritos imortais, então o corpo é mortal, o espírito não. O espiritismo, né, um dos seus pilares, é a reencarnação. Já estivemos aqui várias vezes. Então já tivemos outras famílias corporais, mas quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós reencontramos todos aqueles outros que já estiveram conosco e ali se forma então a grande família espiritual. Então fica muito mais tranquilo para a gente compreender. A nossa família terrena é aqueles que são os consanguíneos. E que muitas vezes não precisa nem morrer para se extinguir. Às vezes se desmancha no andar aqui dos acontecimentos. Por falta de afinidade espiritual. Exatamente. Mas por quê? Porque o espírito que habita o meu corpo, ele já tem muita bagagem espiritual. Ele já tem muitas vivências, ele tem a sua essência. O corpo, ele é um instrumento. Ele reflete aquilo que o espírito pensa, que o espírito processa. Então, o corpo, as minhas relações corpóreas, pai, mãe, filho, irmãos, etc., avós, mas a verdadeira família que nós temos é a grande família espiritual. Que quando nós retornarmos lá, todos esses laços, eles vão se fortalecendo ao longo com as reencarnações. Eles vão mas então agora você esteve com alguns, depois você vai estar com outros, mas no mundo espiritual nós vamos nos reencontrar. Não é assim, você desencarna e reencontra todo mundo. Não é assim. Existe uma explicação disso. Mas nos momentos adequados para cada um de nós vamos sim. Aliás, muitos de nós, quando desencarnamos, e agora neste momento, esse número enorme dessa desencarnação coletiva que está acontecendo na humanidade, muitos são acolhidos por familiares no mundo espiritual. Já reencontram logo ali. Entende? Então, relembrando, né, Ayrton, que mesmo nas famílias corpóreas, muitas vezes vários espíritos afins estão aí, né? Claro. Não que necessariamente a família corpórea não seja também a família espiritual em parte. Muitos dos espíritos afins seguem reencarnando muitas vezes nas mesmas famílias. Faz uma associação, Hermínio, com a roupa que você estava ontem, com a roupa que tu estás hoje, mas tu está na mesma família. Sim, tu está entre os teus. Estás entre os teus. Ok? Mas tu trocou de roupa. Certo. Ok? É semelhante. Mais ou menos isso. Pode, por favor, não sei se você ia complementar. Não, era apenas essa observação. Isso. A gente sim, a família... Podemos, às vezes, até
dada uma necessidade de experiência, enquanto espíritos, sairmos do nosso núcleo familiar espiritual e sermos deslocados para uma outra família, ou por uma necessidade daquela família aprender mais alguma coisa comigo, com as provas, com as alegrias, ou eu lá também aprender muitas coisas. Isso acontece. Tudo para o nosso aprendizado. A família é assim, é extremamente importante na nossa evolução. Perfeito. Olha, vamos ver os nossos ouvintes aqui, que tá um monte de gente, ó. Nelson, mandando abraço, a Ivone, a Lia, a Neide, a Aline, a Marisa, a Zuleide, o André, o Ali Victor, a Rose, a Márcia, o Marcos, Reni, o Ronaldo tá dizendo bom dia, o Ronaldo Schmidt, bom dia, um ótimo final de semana para vocês da rádio, adoro ouvir o programa, traz mensagens que faz a gente seguir forte na caminhada do dia a dia, e pediu para usar máscaras, que a gente tá ao vivo, e eu vou dizer para ele, sim, a gente usa, só que como embaça os óculos, a gente não consegue ler. Tiramos tudo aqui. Daí é só por agora, óculos, mas todo mundo tem que usar máscara, exatamente. O Ali Victor Terras diz, eu agradeço a família que Deus me deu. Se eu não tivesse a minha família, não seria nada dos meus, não seria nada de meu Deus. A Fabiane Rosa está dizendo, bom dia, a família é a melhor oportunidade de evoluir através do amor que Deus nos concedeu. Precisamos valorizar cada instante desta convivência. Então, depois vamos falar mais nos comentários aqui dos nossos queridos amigos. Bem, então... Nada é o acaso, formamos as famílias. Então também não seremos pais e mães ao acaso, né? Tem todo um... Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Honrai pai e mãe. O que significa isso, Hermínio? Honrar pai e mãe? Esse é um termo importantíssimo. E honrar significa dignificar, enobrecer, valorizar, elevar, tratar com respeito, cuidar, homenagear. O mandamento honrar seu pai e sua mãe é de tão grande importância que ele aparece muitas vezes no Evangelho. Já existia nos 10 mandamentos recebidos por Moisés e que foram reafirmados por Jesus. Para obedecer esse mandamento é preciso valorizar os pais, aceitar a autoridade deles, ter respeito por eles, cuidar deles, assisti-los na velhice, nas suas necessidades, cercá-los de exemplo e de cuidados. Bom, aqui eu gostaria de me deter mais propriamente em algumas questões que hoje estão um pouco estremecidas, Ayrton. Perfeito. Toda a sociedade organizada possui hierarquia, certo? Possui organização e possui respeito. E o primeiro estágio de uma sociedade organizada é uma família organizada. Perfeito. E nós vemos nestes tempos que, decorrente de algumas teorias que foram propaladas por aí, de muitos costumes que foram rompidos, hoje uma tendência aos filhos não respeitarem os pais, ou parte deles não respeitarem os pais, não obedecerem os pais. E isto é muito complicado. Isso é algo que traduz efeitos não só na família, na desestruturação, muitas vezes, da família, em razão do caos que se estabelece, como também repercute na sociedade. Porque alguém que não respeita e não obedece aos seus pais, dificilmente irá respeitar regras de uma sociedade organizada. Nesse contexto, é imprescindível, e eu tenho falado isso inclusive nas palestras que faço nas escolas públicas há 15 anos, que nós precisamos resgatar a autoridade no sentido sadio, não autoritarismo, diferente, a autoridade de pais e professores. Porque sem essa autoridade,
de poder repassar aos filhos o seu conhecimento, porque os pais, muitos deles, são até analfabetos, mas já viveram mais que os filhos para saber o que é canoa furada e o que não é. Muitas vezes o filho, não, eu já sei tudo, e é uma tendência da própria adolescência o filho achar que já está pronto para a vida, mas assim não o é. O pai não estudou, a mãe não estudou muitas vezes, mas ele sabe que o filho está embarcando numa canoa furada. E às vezes eu tenho que até permitir, né, para que ele aprenda que existe furo. Só que muitas vezes esse permitir ou não conseguir, porque a autoridade está derruída, pode significar realmente a destruição de uma existência. É na droga, é no álcool, é na violência, é na gravidez precoce, muitas vezes, que se dá e que impede que uma pessoa consiga se aperfeiçoar intelectualmente, tem que desistir da escola. Então, essa questão da hierarquia e da disciplina dentro do lar é essencial. Os pais não podem renunciar a isso. Isso não significa usar da violência, usar do autoritarismo. Qual a diferença entre autoritarismo e autoridade? A autoridade ouve o que o filho tem para dizer, mas diz assim, meu filho, ouvi teus argumentos, pensei neles, mas não são válidos nesse momento. E como eu e a sua mãe temos aqui a obrigação de dirigir a educação de vocês até que vocês tenham condições de caminhar seguramente por suas próprias pernas, então nós vamos decidir que com 13 anos não é possível que você vá para a noite. Não é possível que com 15 você vá consumir bebida alcoólica. Não é possível você, minha filha, que com 14 anos você já esteja namorando nessa assiduidade, nessa intensidade, já tendendo para relações íntimas, porque ainda vocês não conhecem as consequências que advirão. Então, o exercício da autoridade sadia e da disciplina pelos pais é uma obrigação, não é um direito. E a gente vê muitas vezes por aí filhos desobedecendo publicamente os pais. Você vê filhos agredindo moralmente os pais. E os pais se recolhendo, se encolhendo, por quê? Porque essas teorias que vingaram por aí há algum tempo, destruindo costumes sadios, não aqueles costumes tacanhos, trouxeram toda essa fragilização aos pais. Houve uma confusão, Hermínio, de interpretação. Exatamente, Ayrton. Criou uma confusão para os pais do que eles podem e o que não podem fazer. Não sabe mais o que fazer. Não sabe o que fazer. Enquanto que vários países, muitos países democráticos, consolidados, evoluídos, conseguem conviver com a evolução, mas preservando os costumes necessários e sadios. E um deles é a hierarquia e disciplina, quer na família, quer na sociedade. Que estaria totalmente relacionado, né, Hermínio, com honrar pai e mãe. Quer dizer, o respeito mínimo. Se eu estou dentro daquele lar, se meu pai e minha mãe me acolheram como filho, geraram meu corpo, permitiram que eu nascesse, o mínimo que lhes devo é esse respeito, é essa observância da hierarquia dentro do lar, mesmo que muitas vezes o comportamento dos pais não seja o mais adequado. Tem isso também, né? Tem, claro. Mas isso cabe a Deus julgá-los, e não aos filhos se proclamarem isso, né? Independentes e... usando como pretexto... simplesmente desobedecerem, desonrarem, agredirem seus pais. Então é uma reflexão muito importante a ser feita pelas famílias nesse momento. Qual é o tipo de educação que estamos transmitindo para os nossos filhos? Porque quando todos nós, né, queremos chegar à velhice, né, Hermínio? Todos nós, a gente fala, puxa, vida longa para que a gente possa desempenhar tudo aquilo, inclusive, que espiritualmente está planejado, né? É o objetivo, né? Exatamente. Na velhice é onde os pais precisam muito dos seus filhos. Dos cuidados. E essa educação materiais. É a grande semente que vai estar ali para germinar no momento correto
dos filhos reconhecerem, porque a vida, veja como é tudo assim, a perfeição divina, né? Eu cuidei de ti, mas já nesta existência mesmo tu vai ganhar uma oportunidade para me retribuir. Então, o zelo que os pais, amanhã é dia das mães, né? A gente precisa lembrar disso. Amanhã é dia das mães. O zelo que as mães têm conosco e como a gente está retribuindo isso tudo. Então, esse aqui, o honrar, né? O realmente dedicar-se ao próximo, e o próximo é mais importante. Ayrton, eu estava olhando o horário para ver se eu poderia estender um pouquinho nessa questão da educação dentro do lar. Por quê? Porque o honrar e pai e mãe tem muito a ver com o que também os pais educam seus filhos. Sim. E olha só, muitos pais, não, deixa assim porque depois ele vai aprender lá na frente. Não é este o papel dos pais, permitir postergar a educação que o filho tem que receber dentro de casa. Certo? Não é isso. Uma outra coisa que é importante e que se tem perdido é a orientação espiritual dentro de casa. E que também repercute no honrar o pai e mãe depois. Contribui muito. Os filhos, obviamente, adolescente não quer muito. Não querem saber. Mas cabe aos pais darem uma diretriz espiritual aos seus filhos enquanto eles forem menores. Isso tudo são responsabilidades dentro da família. Dentro da família. Olha a importância da família nisso, Ayrton. Mona Lisa. Então, assim, depois, quando você for adulto, você pode escolher a religião a qual você quer pertencer ou até nenhuma. É mas um direito o pai tem que plantar. Mas enquanto você for menor, a diretriz espiritual que a nossa família segue é esta, e você a terá. E olha o que isso repercute. Porque muitas vezes, adolescentes sem qualquer orientação espiritual, na primeira frustração, pensa em suicídio. E até porque a gente sabe também, tem mais isso, né? Que o índice maior é nos jovens. Agora, se ele souber que a vida não termina aqui, e que o suicídio é um ato de extrema violência contra si próprio e que terá que resgatar a duras penas no futuro, ele não pensará assim. Então, se tivesse havido uma diretriz espiritual, não em todos os casos, obviamente, sim. Mas na maioria dos casos de suicídio de adolescentes, se tivesse havido uma diretriz espiritual, possivelmente que isso não tivesse acontecido. E que assim, né, Hermínio, a gente sabe, e acabamos de falar aqui, toda a proteção espiritual que a família tem. Independente da religião que seja a opção da família, a gente sabe também, em todos os lugares, a partir do momento que você esteja voltado para a espiritualidade, você vai ter amparo, você vai ter condução, e que aumenta toda essa proteção espiritual para a família, inclusive para os filhos, para todas as dificuldades que vão ter pelo caminho ali. Exatamente. Então os filhos, muito grande e importante, né? Os filhos precisam honrar pai e mãe. Isso é uma regra de ouro na evolução, no merecimento que a pessoa adquire na sua existência e no dever de cumprimento da gratidão por aqueles que aqui acolheram, geraram seu corpo para que o espírito fosse acolhido. Mas os pais precisam exercer também as suas atribuições de educação, Sim. de orientação, para que consigam incentivar as boas tendências desse espírito que está acolhido em sua família e podar as más tendências. Este é o papel condicionador da família em relação aos espíritos que encarnam nela e que são recebidos. E que esses espíritos recebidos sejam imensamente gratos a seus pais. Por mais que esses pais possam ter defeitos, imperfeições, mas são eles que lhe oportunizaram esta encarnação para que pudessem evoluir. E que nós temos, né, Mona Lisa, muitos pais que menosprezam os seus filhos. Que a não, função, né, de pai. Isso, que não assumem os seus deveres de pai. E aí a gente tem que pensar assim, puxa, mas tudo isso que o Hermínio falou, né, a responsabilidade dos pais. O Hermínio resumiu muito nisso, a responsabilidade dos pais. E aqueles que declinam, né, a gente encontra isso muito também por aí. A gente não pode esquecer que
todos somos seres espirituais. Todos temos a nossa bagagem espiritual. E não significa que, de repente, ele não me cuidou como eu queria que ele tivesse me cuidado e que, de repente, eu tomo consciência disso só depois de um tempo também. Não significa que ele não me cuidou com tudo aquilo que ele podia e que ele sabia que era o que ele tinha. Cada um dá o que tem, né? Exatamente, Não, ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então a gente precisa, aproveitando essa oportunidade e estar junto com honrar, né, Hermínio? Perdoar os pais por as suas falhas. Assim como os pais incansavelmente perdoam os filhos pelas suas falhas constantes, né? A gente não está no lugar dele. A gente não sabe, inclusive, além desta bagagem espiritual, a gente não sabe como foi a infância do meu pai. A educação que recebeu do avô, Exatamente. né? Como? Porque certamente eles também receberam, de repente, em alguns momentos, uma educação muito rude. Muito rígido. Muitos não foram para a escola, a gente sabe disso, as gerações que nos antecedem não tiveram essa oportunidade. Então, a gente precisa colocar tudo isso, lembrar que tem a experiência espiritual, a essência espiritual, tem toda a experiência reencarnatória e que julgar é para Deus. Exatamente. Deus é que vai saber o que é melhor para eles no futuro. O nosso papel é não de colocar eles lá num lugar e deixar guardado lá até quando... Não, nosso papel é estar junto. Se ele não pôde me atender da melhor forma, eu vou fazer para ele aquilo que eu puder fazer. Entende? Então, porque acontece de muitos pais realmente desleixarem dos filhos. Sim, abandonar. Acontece. Eu vou me permitir abrir aqui para ilustrar o que você disse, muito importante. O meu pai era uma pessoa carinhosa, mas rude. O meu também. Rude. Firme. E ele me disciplinou corporalmente várias vezes. Também. E eu sou grato por isso, não que incentive isso na atualidade. Hoje as regras são outras. Mas hoje você viu que aquilo foi uma execução importante. Foi importante. Hoje a gente entende isso, né? Mas assim, muito aborrecido, mas... eu comecei a entender melhor meu pai quando comecei a saber como era o meu avô. O meu avô era muito mais rude. Exatamente. Era uma pessoa que tinha problemas de alcoolismo e que quando bebia os filhos não podiam nem pernoitar dentro de casa. Estavam fora. Tinham que dormir debaixo de uma árvore muitas vezes no inverno. Então meu pai evoluiu muito em relação ao meu avô e eu espero ter evoluído em relação ao meu pai, pois essa é a marcha da humanidade, da evolução. Então... Outra coisa, as pessoas hoje falam porque os filhos não podem ajudar em casa, etc. O maior presente que meu pai me deu, sendo de uma família com dificuldades econômicas, foi, aos 14 anos de idade, me arrumar um emprego, 8 horas por dia estudando à noite para que eu pudesse prosseguir. Veja bem, meu pai era um sujeito rude, era um sujeito... praticamente analfabeto, só tinha frequentado o primeiro ano do ensino fundamental, mas ele anteviu, olha o que é a experiência, que ele não ia poder pagar um estudo para mim e que eu precisava caminhar com minhas próprias pernas. Então, olha o presente, a visão dele, me deu um emprego, conseguiu um emprego para mim. E foi por causa desse emprego que tudo se fez possível para que eu estudasse, eu continuasse, sempre trabalhando, mas continuasse a estudar e pudesse ter evoluído um pouquinho mais. Olha a visão dele. Então, por isso que eu digo que os pais podem não ter, muitas vezes, o estudo formal, mas eles já viveram mais, eles já conhecem mais um pouco das armadilhas da vida e dos caminhos também que se possa traçar. Chico nos diz, nas suas inúmeras entrevistas nas rádios, né, no tempo dele fez inúmeras, no livro Entrevistando Chico Xavier, numa delas ele diz: nós precisamos juntar a experiência do mais idoso com o vigor do jovem. Encontrar esse equilíbrio, porque isso é o que vai nos levar adiante. Exatamente. Então, vamos seguir aqui. Eu quero falar mais uns ouvintes que tem muito comentário.
Tem, eu vi também, tem bastante comentário. Tem bastante. A Mônica, a Márcia tá mandando um beijo, a Márcia Aparecida, para minha mãe, Diva, que mora no bairro Saí, que está sempre ligada na rádio. Eu desejo a ela um feliz Dia das Mães para e um abraço. Todas as mães, né? Todas as mães. A Dayana, bom dia. É na família que mostramos quem realmente somos. A Neide está dizendo para muitos, esse período é de ficar longe da família, sem poder visitar os pais e irmãos, como sempre fazia pelo bem deles, mesmo que sintamos saudades, né? É pro bem deles estarem longe. Morar sozinho e conviver intensamente consigo mesmo também é um grande aprendizado. Certamente. Ela está falando. Aliás, nunca estamos sozinhos. E a Maria Aparecida dos Santos está dizendo, é só nesses momentos que a gente vê quanto é importante a nossa família e o medo que a gente tem de perder. Uhum. Né? E vários outros comentários, mas nós vamos seguindo, né? Isso. Então, estamos falando sobre a família, né? A convivência em família. Muitas famílias, Hermínio, têm sérios problemas, né? Podemos dizer que ódios, disputas, rixas, né? Como é que a doutrina espírita vê isso? A gente traz isso das outras existências, muitas vezes a gente constrói aqui mesmo isso. O Ayrton já iniciou esse assunto com muita propriedade. Do que são os laços corporais aqui. Isso. E do que são espirituais. Os laços espirituais. E numa família podem estar reunidos aqui vários espíritos amigos, ou alguns que são amigos e alguns que trazem sérios dissensos, sérias inimizades, sérios resgates de vidas anteriores. Mas por que vêm para a mesma família? Porque, evidentemente, que o objetivo é a reconciliação, o perdão, o resgate daquelas faltas. Isso entre aqueles que são adversários. E entre aqueles que são espíritos afins, para que se apoiem, para que continuem engrandecendo aquele sentimento de amor, de afinidade. E assim, muitas vezes também, numa família, acolhendo um espírito que, espiritualmente, digamos, é alheio àquela família até então, mas que vem ali para ser ajudado, como a Ayrton também falou. Então, nossa família aqui tem alguém que está chegando novo na família espiritual nossa, que está encarnada aqui numa família corporal, para ser ajudado, ou muitas vezes em alguém para ajudar aquela família, como também o Ayrton já falou. Aí tem gente que diz assim, olha, esses aí nem parecem irmãos. Sim. E espiritualmente, né? Espiritualmente é uma grande verdade. Sim. Eles não eram irmãos espirituais, mas estão aí para se ajudarem, ou um veio para ajudar aquele núcleo familiar a evoluir, quer intelectualmente, quer moralmente, ajudar a resgatar, ajudar a manter a harmonia. Então, por isso que os laços espirituais, eles traduzem finalidades muito mais profundas do que o nosso olhar carnal possa evidenciar. E que muitas vezes a gente consegue observar isso já na infância, né? Sim, sim. O espírito, ele já começa a dar Ele sinais demonstra da infância. as tendências. É só você observar um pouquinho que você começa a ter. Mas sim, desculpa. Ayrton, Não, pode. Mas é muito interessante porque no ambiente da família sempre há um aprendizado recíproco, né? Um pode ter vindo mais adiantado intelectualmente, mas outro, talvez moralmente, seja mais adiantado. E aí há essa interação para que os dois aproveitem a existência e evoluam. Nunca vai ser uma situação dessa alguma espécie de castigo, tá? A gente sempre depende como você olha cada situação. Deus está me castigando. Não. Deus está te oportunizando o aprendizado, só que talvez ele está acompanhado de um pouquinho de dor. Sim. Mas é uma oportunidade de aprender. A gente mesmo fala. Aprendemos muito mais pela dor do que pelo amor. Na família acontece muito isso. Mesmo nos resgates, né, Ayrton? Todos, não tem como, né? Você pensa assim, aqui, né?
Você vai lá e adquire uma dívida, contrai uma dívida. Pagar a dívida é um castigo? Não, é só pagar. É uma obrigação. Não é que o credor esteja te castigando. O credor quer receber, né? Exatamente. E no plano espiritual você pode dizer a mesma coisa. Eu não estou sendo castigado, eu estou resgatando lá, quem sabe, um débito do passado. E é muito importante esse resgate para que eu possa me libertar dessa situação e ir em frente. Isso. Prosseguir na evolução. Nós temos uma ouvinte aqui que nos faz um questionamento e diz assim, ó: estou com um problema muito sério no meu casamento, já está casado há mais de 3 décadas e já está pensando em se separar. E aí está extremamente associado àquilo que nós acabamos de falar agora, né? Não só entre pais e filhos, mas as relações matrimoniais também, por serem um fator extremamente importante na nossa família, aquelas que são as mais adequadas para a existência, elas tendem a estar planejadas. Como o Hermínio falou lá no início, daqui a pouquinho, pelo nosso livre-arbítrio, a gente foge delas. As outras certo? escolhas. Isso. E às vezes, a gente não foge delas. Elas se dão. Mas, devido a este relacionamento estar acompanhado de uma reparação bem grande, muitas vezes até Deus não coloca fardos maior do que aquele que nós podemos carregar, mas às vezes a gente acaba cedendo muito cedo ao cansaço. Então pode ser que sim, que esse momento, essa reparação, devido às escolhas individuais, a essência espiritual de cada um desses 2 membros do casal, pode sim estar vindo a gerar uma situação onde existe uma frase também no Espiritismo que a gente usa: um mal em troca de um bem maior. Então daqui a pouquinho, se o relacionamento está extremamente difícil, a ponto de que nós vemos muito hoje, né? A justiça hoje divulga e pune muito o feminicídio, a ponto de chegar numa situação que só vai agravar muito mais. Então, neste caso, é prudente que de repente se distancie, porque a oportunidade, a espiritualidade, ela não tem pressa. Ela vai prover outros momentos onde nós teremos condições de resgatar com aquele irmão aquilo que não conseguimos resgatar agora. Isso acontece em casamento, isso acontece em relacionamento pai e mãe, filhos, irmãos, vizinho, trabalho. Acontece de diversas formas que a gente não consegue se entender e vai ganhar uma outra oportunidade, não tem problema. Agora, é importante que o casal sente, faça suas reflexões, busque o auxílio profissional, né? Nós temos a terapia para casais, nós temos muita assistência aqui dos homens, né? Da medicina, da psicologia. Busque esse auxílio, esgote tudo que for possível. E realmente assim, se vê que a coisa não vai andar mesmo, aí não tem por que você deixar um problema se agravar muito mais, você vai criar mais problema lá para frente. Para essa própria existência e para as existências futuras. Então, o ideal seria que a gente conseguisse superar isso, fazer as introspecções necessárias, porque tudo isso que a gente está falando aqui desses acontecimentos na família, e assim, a gente também está falando bastante aqui sobre os problemas da família, né, Mona Lisa? Sim. Mas, se a maioria das famílias fosse só problema, elas estavam num caos. A maioria das famílias tem muito bom relacionamento, graças a Deus. Com seus momentos de dificuldade, claro, como todas. Mas o predomínio já é de muito bons acontecimentos. A família é um convite ao desenvolvimento do amor. O saldo é positivo. Né? Grande oportunidade para nosso ouvinte, né? Exatamente. De pensar. Assim, o que eu preciso ceder para que o reconciliamento... Bem maior, né? Isso, o que eu preciso ceder nessa relação para que o equilíbrio, a paz se restabeleça, o que o outro precisa, como a gente precisa sentar, como a gente precisa conversar, qual a contribuição de cada um sozinho não briga, tem que ter 2.
Então, exige muita maturidade, né? Falar é bem mais fácil, né? Evidentemente. Eu estou na mesa de audiência 5 dias por semana, fazendo 10 audiências por tarde, muitas vezes. E a gente vê muitas espécies de dissensos por muitos motivos. Aliás, hoje em dia é meio fácil, né? É muito fácil. Com rede social, cada um com a sua, e aí vai essa facilidade toda que a pessoa tem de se comunicar com o meio mundo, mas não consegue se comunicar dentro de casa, né? Nós vamos falar disso depois, mas eu também acho, Ayrton, que antes de uma separação, se deve esgotar todas as possibilidades, especialmente essa que falasse de terapia, porque com a intermediação de um terceiro, cada um desabafa, fala, coloca a sua versão e de repente os monstros, os fantasmas vão diminuindo. E agora, quando não há mais nenhuma condição, e falo em condição especialmente o sentimento, quando não há mais nenhum sentimento de afeto, de respeito, etc., fica muito difícil mesmo. E você fala assim, muitas vezes o que não cumpriu agora vai cumprir depois. Pode ser, ou pode ser que aquela prova também tenha se esgotado já. Não se sabe. Não se sabe. Não se sabe, Não porque se sabe. você não sabe até onde vai um resgate. A única coisa que você sabe é que você pode não agravar. Exato. Então, assim, estamos à beira de algo pior. O divórcio está aí colocado e diga-se que o Evangelho e o Livro dos Espíritos traz a seguinte menção: quem vos disse que Deus vos obriga a conviver com quem não quereis? Só que assim, evidente, se você está aí, não é por acaso. Também isso se esclarece. Agora, chegando a um ponto que pode derivar para algo pior, busca-se a solução menos danosa. Exatamente. Menos danosa, exatamente. Vou pedir licença. Olha, já estamos quase no final do nosso programa. Mas para ouvirmos novamente o recadinho dos nossos apoiadores, Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, programa é Hora Espírita, estamos falando sobre a família, né? Podemos dizer, então, que existem muitas dificuldades na vida familiar, né? E principalmente na atualidade, a gente vê dificuldades, às vezes, enormes. O que a doutrina espírita pode oferecer para a gente melhor superar essas dificuldades? Eu gostaria de citar uma percepção minha do que a gente vê na sociedade, no cotidiano. A humanidade evoluiu muito intelectualmente e tecnologicamente. E os nossos jovens são muito aptos, são muito habilidosos no trato com essa tecnologia. Mas aí, dessa facilidade surgem dois problemas. Primeiro, muita informação desqualificada, má informação ou má influência através desses meios todos de redes sociais, etc. Então, o jovem ainda não possui um filtro para saber o que dá para aproveitar e o que é lixo. E eu diria absorve o seguinte, tudo, né? O que importa, né? o que eu diria o seguinte: eu tive Facebook 6 meses e desativei, porque verifiquei que daqui a 5 anos eu não iria lembrar de 1% do que passara no Facebook hoje, exagerando. O que significava que 99% ou não tinha importância ou era lixo.
E eu tinha desperdiçado um tempo razoável nisso, fazendo filtro. Agora, para quem não consegue ainda, pela imaturidade natural, fazer esse filtro, como fica isso? As próprias estatísticas, né, já apontam que grande parte do que é postado nas redes sociais é tudo, na verdade, não é uma realidade. E outra coisa, o individualismo que isso conduz. Dentro de casa, cada um está no seu smartphone, na sua rede, senta para almoçar, muitas vezes não quer largar o celular para almoçar, ou almoça e sai correndo. Não há mais o convívio familiar. Cada um está numa atividade distinta. E aí a convivência familiar começa a minguar, começa a se esvair. Olha que E engraçado. a convivência familiar exatamente que traz essa consolidação de união, de solidariedade, de compreensão do outro, de aprendizado conjunto. De formação. Então eu diria que isso trai o próprio objetivo da família, da finalidade da família, esse individualismo que se estabelece. Veja, Hermínio, que você está falando uma coisa muito importante, porque desde 19 de março a gente está em casa. Hoje faz 51 dias que a gente está em quarentena, né? E as famílias tiveram que redescobrir, reconviver, e com a tecnologia, porque é aula online, tudo é online, né? Como que a gente consegue administrar tudo isso de uma forma equilibrada? Olha só, né? mano, estamos aprendendo a verdadeira utilidade da tecnologia. Exatamente. Para a nossa comunicação, que nós não precisamos estar presente para resolver muitas situações da vida, que nós podemos trabalhar pela distância, que nós podemos educar também pela distância. Acompanhar melhor os filhos. Este é talvez a grande utilidade que nós precisamos dar para a tecnologia, e não ficar postando um monte de coisa, futilidades, só para mostrar que eu estou com a caneta na mão, que eu estou com o celular, que eu estou almoçando, que eu estou fazendo, e que isso, assim, não leva absolutamente nada. Nós estamos perdendo um tempo precioso, entende? Muitas vezes desencadeando ódio. Exato, uma série de coisas. O Chico também, se não me engano, o Chico que pronunciou essa frase, agora não vou me recordar seriamente, mas assim, a família, a escola edifica o sábio, mas a família é que edifica o homem. O homem no sentido, o homem e mulher, né, no sentido gênero, claro, exatamente. Então, a importância da gente estar aí. E eu vou resgatar também uma frase que uma das minhas irmãs sempre me fala. Deus nos manda vários recadinhos todos os dias por meio dos acontecimentos da nossa vida. Aí a gente não lê os recadinhos. Aí uma hora ele manda um jornal inteiro, como mandou agora a mesma edição para a humanidade toda, certo? Para que a gente desperte a importância da família e, em especial, né, vou já finalizar minha fala, nós estamos aqui fechando o horário, a importância das nossas mães, né? A nossa gratidão pelas nossas mães, o nosso abraço, o nosso carinho, para todas elas, que tenham um grande dia, que possam realmente ter um dia das mães bem diferente de tantos outros, sem o presente material. Mas com a presença física, mas com né? a presença, né, dos filhos na medida do possível. Na medida do possível. Só em 10 segundos respondendo. A questão dos limites no uso dessa tecnologia, no uso ruim da tecnologia. Os pais têm que ter o controle. Outra vez aí, a questão da hierarquia e da disciplina. Os pais não podem perder o controle disso. Por quê? Porque perdendo o controle disso, perderão o controle de muitas outras coisas. Então, disciplina e hierarquia são obrigações que os pais têm de exercer dentro de um lar, com amor, com respeito aos seus filhos, com o fim educativo. Também, Ayrton, quero deixar aqui, Mona Lisa, o meu fraterno abraço a todas as mães, o sentimento de gratidão, inclusive as mães que já estão desencarnadas, né? A exemplo da minha, a quem rendo minha gratidão eterna. Apenas deixar o corpo, né? Meu Deus, nosso horário terminou, mas nós queremos agradecer todas as participações, deixar um beijo para todo mundo, para as mães, um feliz Dia das Mães. A minha mãe especial, Dona Serlei, que está em casa nos escutando, um beijão.
e dizer que Deus sempre está amparando essas mães, né, em onde nós estivermos. Então, muito obrigada pela audiência, pela participação e até o próximo sábado. Agradecer os amigos também aqui que estiveram presentes. Até mais. Até mais. Até mais. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.